Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade à unidade 4 e falaremos um pouco sobre a arte Nouveau. Lembrando, gente, que na última aula nós trabalhamos o simbolismo, que foi o movimento artístico que priorizou a imaginação e a emoção inspirados pelo romantismo, tá certo? Então, gente, sobre a arte Nouveau, podemos dizer que nas últimas 2 décadas do século XIX, a prosperidade e a industrialização trazidas pelo mundo moderno impulsionaram a busca por uma ruptura com o passado por parte das artes aplicadas, artes utilitárias como as artes gráficas, a arquitetura, as artes decorativas, o design, entre outras, voltando a arte para a indústria. Então, gente, a Arte Nouveau foi um movimento artístico que buscou uma ruptura com o passado, por meio das artes aplicadas. A Arte Nouveau foi um movimento artístico, ou um estilo artístico que tomou como base alguns princípios do movimento inglês Art and Craft, do inglês artes e ofícios, que buscava retomar a importância do trabalho manual diante da industrialização. Por outro lado, a arte nouveau valorizava a produção coletiva, tornando-a uma produção industrial em série, bem como o trabalho manual e os ofícios, que eram os trabalhos que requeriam habilidades específicas. Para romper com o passado, valendo-se desses princípios, a arte nouveau buscou inspiração nos elementos da natureza para que fossem desenvolvidas peças artísticas, arquitetônicas e decorativas que transmitissem ares de modernidade. E o resultado dessa inovação, difundido para além da capital francesa, pode ser visto cada vez mais em construções públicas, prédios privados, cartazes, mobiliário e coisas afins, nos quais o movimento da linha, de forma sinuosa e assimétrica, era o elemento predominante. A principal característica pessoal dessa arte era justamente, a decoração, tá certo? Então, dando continuidade, podemos dizer que essa arte ela rapidamente se espalhou para o mundo, lembrando que ela surgiu na França, depois foi conquistando seu espaço em outros países da Europa, como a Itália, a Espanha, a Inglaterra e a Alemanha, certo? E em 1894, o artista tcheco Alphonse Mucha criou um cartaz para Desmonda, peça teatral encenada à época por Sarah Bernhardt, atriz parisiense de maior influência do período. Então, observe como, do mesmo modo que Klimt, Mucha se inspirou nos mosaicos bizantinos, mas utilizou linhas mais sinuosas e curvas para compor a peça. Lembrando, pessoal, que essas linhas sinuosas são linhas tortas, tá bom? Então, tanto a peça quanto o cartaz, de formas sinuosas inspiradas na natureza, se tornaram sucesso imediato, o que alavancou a carreira artística de Mucha, ao mesmo tempo que contagiou as demais artes aplicadas. Da mesma maneira que Mucha, Toulouse-Lautrec criou muitos cartazes cujas reproduções são comercializadas até hoje. Então, pessoal, aqui, tem essa representação, certo? Do mosaico bizantino, no qual Mucha se inspirou, né? E aqui embaixo fala também sobre o arquiteto parisiense Hector Guimard, que foi contratado para construir o portão de entrada do novo sistema do metrô de Paris, o Metropolitano, e que, em outras coisas, tinha como objetivo tornar a viagem das pessoas mais agradável visualmente. No entanto, em vez de usar materiais tradicionais e de se inspirar em estilos clássicos, Guimard optou pelo uso de materiais típicos da indústria, como o ferro e o cobre, moldados em formas sinuosas na construção de algo que seria usufruído pela população
e não mais restrito, ou melhor, limitado a camadas sociais financeiramente abastadas. Então, essas escolhas inovadoras do arquiteto auxiliaram na criação de uma cultura de massa que correspondia ao desejo de trazer para as artes aplicadas algo novo, algo moderno, acompanhando o processo, né, de industrialização. Tá bom? Então, gente, aqui tem, né, o portão de entrada do Metropolitano em Paris, certo? Projetada por Hector Guimard. E aqui também, no lado direito, tem a porta de entrada de construção arquitetônica da Arte Nouveau em Bruxelas, na Bélgica. Então, observe aí que essas duas artes contêm características em comum, como o uso do ferro, certo? E também da exploração aí do efeito da curva sinuosa, certo, gente? Essa curva sinuosa vocês podem observar melhor, certo? Nessa construção arquitetônica à direita, certo? Que fica lá em Bruxelas. Pois aqui em cima, na janela, vocês podem observar que existem, né, essas linhas aí tortas, tá bom? Então, como mencionado anteriormente, a Arte Nouveau também teve seu estilo bastante marcado em construções privadas de outros países. Bruxelas, capital da Bélgica, por exemplo, guarda relíquias desse estilo, muitas das quais foram originalmente construídas para serem residências, mas hoje, restauradas, funcionam como estabelecimentos comerciais. Como vocês viram, acima à direita é uma fotografia da porta de entrada de um prédio de hoje, né, que funciona um hotel, mas que originalmente foi construído como uma mansão para a indústria, ou melhor, para a industrial Armand Solvay, pelo arquiteto belga Victor Horta, né, em 1895. Note como o ferro à frente da porta de vidro, principalmente na parte superior, foi moldado com tamanha sinuosidade que lembra galhos de árvore retorcido, como eu já destaquei anteriormente, né, que aqui em cima contém linhas sinuosas, certo? Então, dessa maneira, mesclando design, arquitetura e muitas vezes propaganda, a Arte Nouveau se alinhou à atmosfera de modernidade vivida no fim do século XIX e início do século XX. Tá certo, gente? Então, pessoal, só para encerrar, é importante a gente destacar, né, que a Arte Nouveau, em suma, ela foi um estilo que buscou combinar as novas técnicas de produção do ferro com o uso de ornamentos, né? E além disso, ela se inspirou na arte japonesa, certo? Não esqueçam disso. O que não descartava a simetria e explorava, né, o efeito, nesse caso aí, da curva sinuosa, tá bom? Além, né, de ter sido, né, uma arte bastante difundida por toda a Europa. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, é isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.